Pessoal, a gente precisa conversar sobre inteligência artificial e eu não estou aqui para dizer que você está atrasado. Eu estou aqui para abrir os seus olhos de que inteligência artificial não é só mandar um promptzinho, uma pergunta lá no chat GPT, criar imagem, alguma coisa assim. As empresas elas estão usando IA para otimizar processo, otimizar venda, otimizar tudo que seja processo repetitivo, as pessoas estão automatizando com inteligência artificial. Enquanto muita gente está diminuindo a quantidade de funcionários que precisava uma equipe completa, a pessoa está conseguindo fazer tudo isso com pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas na equipe dele. E essa tecnologia ela está mudando a maneira como a gente está trabalhando, como as pessoas trabalham hoje, porque ela está criando novas empresas, novos cargos, novas profissões, novas maneiras de trabalhar. A pessoa que está conseguindo dominar a inteligência artificial, ela está conseguindo trabalhar 10 vezes mais rápido do que uma empresa que tem vários funcionários. Então, uma pessoa que saiba dominar uma inteligência artificial com profundidade, ela consegue sair na frente de milhares de pessoas. E eu tô aqui para falar que não é que você vá perder o seu emprego para inteligência artificial, mas uma pessoa que seja contratada na sua empresa, ela pode substituir até uma equipe inteira, somente ela dominando uma ferramenta. E aí o ponto que eu queria trazer que é exatamente por isso que a gente precisa conversar sobre inteligência artificial. E aí aqui nesse vídeo eu quero te mostrar 3 coisas. A primeira é o porquê eu acredito que a gente está vivendo o maior boom depois da criação da internet. E o segundo ponto é como eu estou usando a inteligência artificial dentro dos meus negócios. E o terceiro ponto é como você pode usar isso na sua realidade sem enlouquecer com tanta informação que está sendo exposta na internet hoje. E aí esse vídeo é para te ajudar a sair do ciclo de abrir o YouTube e olhar a nova ferramenta de IA que lançou e a outra que ficou ultrapassada. E aí surge mais uma que agora é o hype, tá? Essa daqui é a melhor que tem. Então isso daqui é para te tirar desse ciclo e começar a estudar pelo menos uma e se aprofundar nela. E aí antes de eu entrar nesses 3 pontos, eu quero te falar que eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor, não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado sobre tecnologia. Eu quero dizer aqui que eu sou empresário e o meu interesse pela inteligência artificial é para resolver os meus problemas como empresário. Produzir mais rápido, ter mais ideias, colocar em prática as ideias mais rápido, organizar informações, analisar a campanha. E aí é desse ponto de vista que eu quero conversar com você. Não é como alguém que está observando a inteligência artificial assim de fora, de cima, mas é como alguém que está implantando a inteligência artificial dentro dos próprios negócios. E antes de mais nada, esse vídeo aqui custou muita organização, pesquisa. Se você gostou desse assunto, dá um like, se inscreve no canal, quero trazer mais vídeos relacionados a isso aqui. E comenta também se você já utilizou a inteligência artificial no teu trabalho, se utiliza nas suas empresas. Comenta aqui embaixo, quero saber qual que é o nível que você está de estudo nesse ramo. E assim como no surgimento da internet, muita gente não entendeu o que estava prestes a acontecer quando a internet surgiu. Então, essa fase que a gente está passando hoje também é uma fase de muitas incertezas. E o que eu quero trazer comparado àquele tempo do surgimento da internet? É porque no início as pessoas achavam que era entrar em bate-papo, ver site, ler notícia. Só que a internet criou rede social, novos negócios, e-commerce, bancos digitais e o próprio marketing digital em si. E aí, por conta do surgimento da internet, existiam empresas também que começaram a faturar bilhão, trilhão de faturamento anual. E aí um movimento que ficou inevitável foi que as pessoas ficariam cada vez mais conectadas. E isso é o que está acontecendo hoje. Cada vez mais as pessoas terão que utilizar a inteligência artificial para viver no futuro bem próximo. E aí eu quero dizer que cada vez mais a gente vai ficar assistido, sendo ajudado pela inteligência artificial. E quem souber utilizar essa ferramenta vai ficar 10 passos na frente de quem não sabe. E aí teve uma pesquisa na Universidade de Stanford que a inteligência artificial teve 53% de adoção em apenas 3 anos, em um ritmo muito mais rápido que o computador pessoal e a própria internet. E aí outra pesquisa tem 88% das organizações pesquisadas já utilizavam IA
de alguma forma, e 70% já aplicavam IA em pelo menos uma função empresarial. E aí isso não quer dizer que todas as empresas aqui sabem utilizar a inteligência artificial. Isso daqui mostra que a adoção da IA já começou, mas também não é que a IA está esperando o futuro chegar para ser implementada. Isso já está acontecendo hoje. E aí duas coisas podem acontecer nesse momento. A primeira é que algumas atividades elas vão deixar de fazer sentido e outras vão valer muito mais. Só que o que pode acontecer? A internet já prejudicou quem dependia exclusivamente de um processo antigo, um processo com uma estrutura antiga. E aí ela criou designer, gestor de tráfego, criador de conteúdo, influencer. Com a inteligência artificial a gente vai ver o mesmo processo. E aí, trazendo mais uma notícia, o Fórum Econômico Mundial estima que grandes transformações do mercado de trabalho podem criar 170 milhões de postos até 2030 e eliminar aproximadamente 92 milhões. Isso representaria um saldo líquido positivo de 78 milhões de novas funções sendo criadas pela IA. Então essa conversa aqui, ela não pode ser resumida a inteligência artificial vai roubar todos os empregos. Mas também é irresponsabilidade dizer que nada vai mudar, que todo mundo vai continuar trabalhando da mesma maneira. Algumas tarefas elas vão ser automatizadas, algumas profissões elas serão transformadas, mas novas atividades surgirão. E aí, saber escrever, você precisa saber escrever, vai continuar sendo uma boa habilidade, só que se você usar a IA para escrever, pesquisar, estruturar, revisar, adaptar, a comunicação ela vai ficar muito mais poderosa. Assim como vender vai continuar sendo importante. Só que você vender com IA para analisar conversas, criar abordagem, personalizar propostas, pode produzir resultados muito melhores. E aí a gente vai chegar agora na primeira parte, que é como eu estou utilizando a IA nos meus negócios. E o primeiro ponto que tem que ficar claro é que eu não clico lá no botão e falo e deixo a IA criar por conta própria. Não é isso que eu faço. Eu uso ela como parte da minha equipe. Então tudo que ela me dá de resposta, eu coloco o meu toque. Eu tiro o que eu acho ruim, eu melhoro o que eu acho que precisa melhorar e eu não deixo tudo na mão dela. Então hoje eu estou usando a inteligência artificial aqui para o primeiro ponto. Pesquisa e organização de informações. Eu uso para quem é o cliente, qual é o problema, o que o mercado já está dizendo, quais são as principais objeções, quais argumentos já estão saturados, como eu pego um ângulo de narrativa. O segundo ponto, criação de roteiro e anúncios. Não é que um anúncio, eu vou jogar na IA lá, ele vai me dar uma opção, eu vou fazer aquela opção e vai bombar. Ele me dá várias ideias de vários ângulos diferentes, várias narrativas diferentes para a gente usar e otimizar 10 vezes mais rápido do que o meu time faria em pouquíssimo tempo. Então a gente consegue ter várias ideias para poder colocar em prática e testar vários ângulos diferentes para ver aquele que der mais certo, a gente pegar aquele que deu certo e começar a replicar. Aí sim a gente começa a pedir para a IA trazer maneiras diferentes de falar a mesma coisa e geralmente uma coisa que a gente já colocou em prática e viu que deu certo. Não vai ser aquela uma ideia que ela vai pegar como inteligência, né, artificial, você vai pedir uma coisa ali para ela, já vai te dar pronto aquilo exatamente como você está querendo. Não, você precisa testar, ver se realmente deu certo e aí você pega o que deu certo e começa a fazer variações daquele ângulo e daquela narrativa que deu certo. Então a IA aqui ela ajuda a gente a aumentar o nosso volume e reduzir a quantidade de tempo em que a gente fazia isso antes. O terceiro ponto que eu estou usando a IA nos meus negócios é para criação de página e protótipo. Então, eu crio página de vendas, formulário, sistema interno, organização de lead, automação, tudo isso com inteligência artificial, que antes eu precisaria contratar outra pessoa para fazer isso. Se você quiser que eu traga mais exemplos de como eu faço essas coisas aqui com IA aqui nas minhas empresas, comenta aqui que eu trago depois os próximos vídeos falando sobre isso. E aí algumas coisas que demorariam meses para serem colocadas em prática, para ver se dá certo, para testar e ver se dá certo, eu consigo em algumas horas colocar em prática uma oferta inteira, completa, em uma tarde, algumas horas, um dia no máximo. E aí eu também estou usando a IA para organização de relatório, tomada de decisão. Ela não vai, mais uma vez, tá? Só para deixar claro, ela não vai substituir
eu vou jogar lá para ela e falar, tome essa decisão. Não, sempre usando o bom senso e a análise humana. Eu não deixo tudo para a IA fazer. Eu peço para ela me dar algumas sugestões e eu decido qual sugestão eu vou seguir. Não deixo na mão dela para ela fazer isso deliberadamente, sabe? E aí o quinto ponto é o aumento da capacidade da equipe. E aí aqui a maior oportunidade ela não está simplesmente em usar a IA, mas sim combinar a habilidade real com a inteligência artificial. Então, se pegar a sua habilidade em vendas com inteligência artificial, pegar a habilidade em marketing com inteligência artificial, pegar a habilidade em advocacia com inteligência artificial. Quanto mais você entende do seu negócio, mais você vai conseguir direcionar ela para conseguir te ajudar cada vez mais na sua empresa. E aí começa a chegar uma dúvida de o porquê tanta gente ainda não consegue usar a inteligência artificial nos seus negócios ou no seu dia a dia. E o porquê também das pessoas não estarem enxergando como isso sendo uma oportunidade real na vida delas de ser um grande boom na internet. Depois da internet, né? Comparar com o surgimento da internet e a criação da IA. Assim como hoje a gente tem muito acesso à informação, esse acesso à informação acaba deixando você mais perdido, porque você vai saber de muitos assuntos, só que assuntos rasos, você vai saber pouco de muita coisa. Você tem que pegar uma coisa só e aprofundar nela para você saber exatamente tudo que você consegue fazer com aquela ferramenta. Então, você precisa sair dessa sensação de que você está atrasado na inteligência artificial e parece que se você não continuar nessa constante pesquisa que você tem sobre inteligência artificial e novas ferramentas, você nunca vai conseguir aprofundar em uma. Porque se você parar para estudar uma, parece que você vai estar parando no tempo. E isso é o que está fazendo você realmente parar no tempo. É essa constante pesquisa em novas atividades, novas inteligências artificiais e nunca se aprofundando em uma para saber totalmente a fundo o que você consegue fazer com ela, como ela consegue te ajudar no seu dia a dia. Então, qual que é o olhar que você precisa ter para estudar sobre uma ferramenta de inteligência artificial? Qual que é o problema que você está tendo hoje que você precisa resolver? A partir desse problema, você vai pesquisar como você vai conseguir ter a sua solução. E aí, encontrando assim uma inteligência, uma IA que vai conseguir te ajudar, uma ferramenta que vai conseguir te ajudar nessa resolução do seu problema. Então, primeiro você pensa qual que é o problema que você está tendo hoje. Você precisa vender mais, você precisa escrever melhor, você precisa atender mais rápido os seus clientes. Você precisa organizar seus leads, produzir mais criativo, produzir site, criar... Enfim, primeiro você identifica qual é o seu problema, como você vai resolver ele, para depois encontrar a ferramenta que vai te auxiliar. E aí, nesse ponto, eu quero deixar claro que aqui eu uso 3 ferramentas hoje. 2 são inteligência artificial e uma é um site de hospedagem gratuito. Sempre que eu preciso criar um site, eu peço ajuda para o ChatGPT para ele me ajudar com a escrita do site, que eu gosto muito das copies que ele faz, das cartas de vendas que o ChatGPT faz. Eu uso o Google AI Studio para a criação de site e assim que o meu site está pronto e da maneira como eu quero, eu subo esse site na Netlify para ter uma hospedagem gratuita. Então eu tenho um site no ar que eu não preciso pagar R$1 mensal para ter ele. A única ferramenta que eu pago é o ChatGPT, que é $20 por mês, que dá ali quase 110 reais mais ou menos por mês. E aí, de novo, eu pago o ChatGPT porque ele me ajuda em todos os outros pontos que eu preciso. Criação de copy, narrativa, ângulos diferentes, criação de conteúdo. Tudo isso o ChatGPT me ajuda e por isso que eu pago ele R$100 por mês. Google AI Studio é de graça, então eu não preciso pagar e até enquanto ele estiver de graça, eu vou continuar usando ele. Netlify é de graça também, até uma quantidade, tem um limite lá, mas o limite é muito alto, então até hoje eu não precisei pagar para usar a Netlify. E a partir do momento que o Google AI Studio começar a ficar pago, eu vou encontrar outra inteligência artificial que seja de graça, que eu não precise pagar para criar os meus sites. E aí agora você deve estar se perguntando, mas como eu vou usar a IA no meu negócio? Eu não preciso de IA para começar no meu negócio. Todo mundo
deve ter essa pergunta agora, ou se você ainda não tem, você com certeza vai ter. Talvez o seu trabalho hoje seja muito mais braçal do que intelectual. E todo mundo, eu acredito que quando eu trabalhava braçal também, eu estava num ponto de eu queria trabalhar mais com a minha cabeça do que com o meu esforço físico. Então, começa a se aprofundar em algumas inteligências artificiais, pense naquele emprego que você gostaria e usa a IA para te ajudar a estudar, para tentar fazer a sua transição de carreira de maneira mais assertiva e mais direcionada. Isso também é um ponto para você, caso você não use IA no seu negócio. Caso você já precise de IA no seu negócio hoje, aqui se você precisar de responder clientes, criar legenda, escolha primeiro uma tarefa e resolva aquele problema para você. Escolha, por exemplo, eu preciso organizar meus leads, responder clientes, organizar meus leads. Tenta criar com inteligência artificial, pergunte para ela, joga para ela o problema, e aí você começa a direcionar para onde você quer ir através das respostas que ela está te dando para aquele problema que você apresentou para ela. E aí toma muito cuidado para você escolher pelo menos um problema de cada vez, não joga tudo no peito dela não, que senão ela vai começar a alucinar e te dar umas respostas nada a ver, e às vezes você vai estar confundindo produtividade com ficar lendo um monte de informação que não tem nada a ver com a resolução do seu problema. Então tenha muito cuidado com isso quando você for conversar com uma inteligência artificial, porque ela vai começar a te dar muitas opções variadas e você vai estar achando que você vai estar seguindo para a solução do seu problema, só que você só vai estar encontrando cada vez mais problema para tua cabeça, mais coisas para resolver para tua cabeça. Então pega anota o que você quer resolver e aí pede para a inteligência artificial te dar volume de conteúdo, volume de legenda, leia tudo, não deixe na mão dela, leia tudo e filtre o que você achar melhor. Eu gostei que ela peça 50 opções de legenda. Daquelas 50 que você leu, você gostou de 2. É normal, isso acontece. Você leu 48 ali que você não gostou e 2 você gostou. Pega aquelas 2 e grava e faz o conteúdo, faz a legenda, faz a narrativa, faz o ângulo que ela te deu, entendeu? Não fica preso naquelas 50 nas 50 opções que ela te deu. Cara, usa o bom senso também. Você vai gravar 50 conteúdos com a mesma animação, com a mesma vontade que você estaria gravando 2? Não, né? Quando você chegar no terceiro ali, você vai estar já de saco cheio de gravar vídeo, e aí você vai começar a dar o seu mínimo nos próximos vídeos. Então, usa o bom senso, cara. Pega no mínimo 5, peça para ela te dar volume, e aí você seleciona a quantidade que você quer para resolver o seu problema. E aí sempre que você for for pedir alguma coisa para a inteligência artificial, dê contexto para ela, explique para ela o porquê que você está precisando daquilo. E aí esse contexto, com base nesse contexto que você estiver dando para ela vai te dar uma resposta muito melhor para aquilo que você está procurando, entendeu? Então, além de dar contexto, explica o objetivo, mostra algum exemplo de como você gostaria que ficasse a resposta que você está querendo, tenta definir um formato de resposta, e aí depois de você resolver o seu primeiro problema, você mede os resultados, vê se aquilo mesmo ficou melhor do que você mesmo fazendo sozinho, vê se a inteligência artificial ela permitiu testar mais ideias, se você diminuiu o erro, se a análise que você fez com a IA ela melhorou suas análises, você sentiu que foi mais assertivo do que fazendo sozinho. Entenda, o objetivo não é dizer que você está utilizando inteligência artificial. O objetivo é você ser mais produtivo. Então, sempre que você for usar uma ferramenta de IA, o objetivo vai ser esse, você produzir melhor, ter um resultado melhor do que está fazendo sozinho. E aí a gente vai chegar num ponto de que algumas empresas elas construíram a inteligência artificial e outras estão ganhando dinheiro em cima dos negócios dela. É isso aqui que eu quero trazer nesse vídeo. Você não vai criar uma nova inteligência artificial, você vai ganhar dinheiro com a ferramenta que já estão disponibilizando para você na internet. E aí o que eu quero trazer com isso é que você não precisou criar a internet para construir uma loja virtual, não precisou criar o Instagram para trabalhar com produção de conteúdo. Você não precisou desenvolver o sistema de anúncio do Facebook para construir uma agência de marketing, entende? Você precisa aprender a utilizar o que já existe para aumentar a sua capacidade. E aí a conclusão que eu quero aqui trazer com esse vídeo é: você está atrasado? Talvez.
Só que isso não significa que você perdeu a oportunidade de trabalhar com IA. Essa transformação ela ainda está acontecendo, não tem ainda um especialista muito profundo sobre inteligência artificial. Tem muito empresário ainda que não sabe mexer com IA e não sabe nem como colocar isso no negócio dele. E se eu fosse resumir esse vídeo aqui em apenas uma frase, precisa começar. Apenas comece, cara. Pega uma e comece a resolver um problema, depois escolhe uma tarefa, depois escolhe uma ferramenta, aplica, avalia, melhora e repete o processo tudo de novo. E aí, da mesma forma que hoje ninguém pergunta se você utiliza a internet hoje, daqui a uns anos a utilização da IA vai ser algo natural, todo mundo vai estar utilizando e ninguém vai perguntar se você usa inteligência artificial no seu negócio. Ela simplesmente vai fazer parte do teu trabalho. E agora, nesse momento, você deve estar perguntando, beleza, Igor, beleza, entendi tudo que você falou, mas como que eu descubro o que pode ser implementado dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Porque cada empresa funciona de um jeito. Talvez o que você está usando na sua hoje não vai funcionar para a minha. Não é algo que está funcionando na minha. Talvez o seu problema esteja na captação de cliente, no acompanhamento dos leads, na estruturação de uma proposta. Às vezes são tarefas repetitivas que a sua equipe fica fazendo o dia inteiro. Por isso que eu estou abrindo uma consultoria de inteligência artificial para o seu negócio. Que aí eu vou entrar numa call com você, numa videochamada, eu vou entender todos os processos que tem na sua empresa, como você trabalha hoje, quais são os processos repetitivos e identificar exatamente onde dá para colocar a inteligência artificial para melhorar e otimizar os processos que hoje tem na sua empresa, que tomam muito tempo dos seus colaboradores e seu. E aí, claro que eu vou te trazer uma solução bem implementada e precisa ser no lugar certo. E aí, caso você queira descobrir como a inteligência artificial pode diminuir os processos, aproveitar melhor a sua equipe e ajudar como o seu negócio ele pode produzir mais, deixa aqui no comentário o seu número do WhatsApp ou manda uma mensagem para mim lá no Instagram falando que você veio através desse vídeo. E aí eu vou deixar o meu link do Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo e deixa seu curtir, se inscreve no canal e é isso, até o próximo vídeo.